Amém, queridos? Pegue aí a sua ceia. Nós compreendemos que Jesus, Ele instituiu esse momento da ceia em um momento de sua vida que as coisas estavam bem complicadas, por assim dizer. Jesus sabia que estava chegando a sua hora, o momento ao qual Ele entregaria sua vida em nosso favor na cruz do Calvário. E Ele então reúne os seus discípulos no cenáculo, e lá no cenáculo eles então se assentam à mesa, e lá eles começam a ouvir Jesus dizer de que seria o último momento ao qual Ele participaria com eles da ceia, e que aquela ceia estaria representando o que Jesus iria vir a fazer dali a um pouco de tempo. Então Jesus, Ele, junto com seus discípulos, Ele pega ali o seu pão, pega um cálice. E o texto de 1 Coríntios 11, 23, Paulo escreve dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Jesus sabia que naquela noite, naquele dia, seria o último dia. E então Ele ergue aquele pão e, tendo dado graças, o partiu e disse aos discípulos: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então Jesus institui a ceia junto com seus discípulos, fazendo com que eles compreendessem que o que Jesus iria sofrer, o que Jesus iria padecer durante o período ao qual ele estava preso, estava sendo julgado e estava sendo levado em direção ao Calvário, estava sendo representado por esse momento de ceia. Ele deixa para nós uma memória, um ato fazendo memória ao que Jesus fez. E é isso que nós fazemos hoje. Nós compreendemos que Jesus pagou um alto preço por nós. E quando nós pensamos nisso, fazer isso em memória de mim, em memória de mim, Jesus queria que nós pensássemos. Eu queria pensar com você nesse momento que Jesus estava fazendo, era indo a um lugar que nós não conseguiríamos ir, trazendo para nós perdão de pecados, libertação da escravidão, cura das enfermidades, tirando de nós a responsabilidade das nossas transgressões e levando tudo isso sobre Ele na cruz do Calvário. Aquilo que eu e você não conseguiríamos fazer por nós mesmos, mesmo sendo quem nós somos, falhos, pecadores, limitados. Jesus, mesmo sabendo quem nós somos, Ele foi até a cruz e morreu em nosso favor, se entregou por nós. O que o Senhor quer que a gente reflita nisso e dê o devido valor ao que Ele fez por nós. Hoje nós somos livres,
Hoje nós somos libertos da escravidão, porque Jesus instituiu esse momento de ceia para nos fazer lembrar que o sangue derramado na cruz estava sendo feita uma nova aliança. Algo estava acontecendo que eles não entendiam naquele momento, naquela hora, eles não conseguiam compreender. Mas Jesus, quando diz para eles que eles fizessem isso em memória dele, Jesus estava dizendo: lembrem que através do meu sangue vocês deixarão de ser criaturas para se tornarem filhos. Vocês deixarão de ser pessoas que não têm um Deus, porque o pecado nos destituía de Deus. Mas o perdão que Jesus nos concede através da cruz, a graça que veio sobre nós através da cruz, nos reconciliou com o Pai, nos restituiu a comunhão com Deus. E isso fez também com que eu e você pudéssemos ser, então, co-herdeiros com Cristo. Herdamos tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que Deus é, através de Jesus. E algo tão lindo que a ceia também nos representa é quando nós participamos desse momento. É um momento de comunhão com Deus, mas é um momento de comunhão com a igreja, com os nossos irmãos, com as pessoas que estão do nosso lado, à nossa volta. E é isso que o Senhor quer que fazemos, que o façamos. Então eu quero pegar junto com você esses elementos, se você puder erguê-los, para nós orarmos. Senhor, em nome de Jesus, oramos por esses elementos, por essa partícula de pão e esse pequeno cálice de uva. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos ele. Entendemos, Pai, que eles agora representam o seu corpo que foi entregue, que sofreu, que foi dilacerado, que padeceu, que suportou as dores do pecado do mundo todo, que levou sobre ele as nossas enfermidades, e sob as suas pisaduras nós fomos sarados. E o teu sangue que foi derramado na cruz, trazendo a nós a nova aliança, a restauração daquilo que estava quebrado. Nós, Senhor, glorificamos o teu nome e agradecemos ao Senhor por podermos hoje fazer parte disso, em memória do teu sacrifício. Reconhecemos que se não fosse o Senhor, não haveria nenhuma outra forma de termos comunhão com Deus. E por isso nós somos gratos, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos participar do pão. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Antes de participarmos, olhe para as pessoas que estão ao seu lado, à sua volta. Entenda que isso é comunhão entre a igreja, entre os irmãos. Vamos lembrar que Jesus se entregou na cruz em nosso favor, nos concedendo graça, nos concedendo essa bênção. E nós agora também fomos, a partir do sangue de Jesus, feito como irmãos em Cristo. E é isso que nos faz ser irmãos, participarmos do mesmo sangue, o sangue de Cristo. Vamos participar. Glória a Deus. Quero que você tenha liberdade para adorar ao Senhor nesse momento. Nós vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. Se você quiser ficar sentado, se você quiser ficar de pé, se você quiser se ajoelhar, tenha liberdade.
Vamos refletir nesse momento de ceia, em tudo aquilo que o Senhor representa para nós. Aleluia. Este é o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que trouxe salvação, perdão e libertação para as nossas vidas. Este é o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvamos, exaltamos o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero agora compartilhar com vocês uma palavra ao seu coração. Abram suas Bíblias no livro de João, no capítulo 10. Amém, queridos? João capítulo 10, vamos ler a partir do verso 1.
em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento pedindo que o Teu Espírito Santo traga aos nossos corações a compreensão sobre esse texto, sobre esta mensagem. Que nós possamos estar com o nosso coração atento, com os nossos ouvidos prontos, disponíveis, que possamos receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar através da Tua palavra, em nome de Jesus. Fale conosco, tira, Senhor, de nós toda e qualquer situação que nos distraia, para que nós não venhamos receber o que o Senhor tem para nós, mas que nós possamos estar atentos e observar e absorver tudo o que o Senhor tem para nos entregar nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, lendo esse contexto de João no capítulo 10, esses versículos ao qual lemos agora, nós vemos que algumas pessoas não estavam compreendendo aquilo que Jesus estava falando. Mas para que a gente consiga compreender de fato o que estava acontecendo aqui, nós precisamos voltar para o capítulo anterior. E no capítulo anterior, no capítulo 9, ele todo vai tratar sobre a cura de um cego de nascença, um homem que nasceu cego. Então, lá no começo do capítulo, os discípulos de Jesus se deparam com aquele homem e perguntam para Jesus: Mestre, este homem nasceu cego, quem pecou? Foi os seus pais ou ele pecou? Mas, na verdade, Jesus vai dizer: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E começa a acontecer algumas situações que discorrem o capítulo de número 9 por inteiro. Alguns vizinhos, alguns fariseus, até mesmo os pais desse homem, não têm tanta certeza e começam a questionar aquilo que Jesus fez, aquilo que é inquestionável. Mas, então, seguindo o capítulo adiante, nós vamos perceber que os fariseus, de todas as formas, tentavam fazer com que aquelas pessoas não crescem ou não acreditassem que Jesus o havia curado de uma cegueira de nascença. Porque era algo que não era possível fazer, era algo que era incompreendido pelos homens, assim como nós vemos algumas situações que nós não acreditamos que é possível fazer. Não acreditamos que é possível que haja uma solução de alguns problemas, de algumas situações, porque aos nossos olhos humanos, a nossa limitação humana faz com que a gente até acredite que nem mesmo Deus pode fazer. E assim estavam aquelas pessoas, aqueles homens. E os fariseus também questionavam porque Jesus tinha operado esse milagre na vida desse homem em um dia de sábado. E nós já sabemos disso, Jesus sempre foi questionado por fazer e operar milagres nos dias de sábado. Mas os fariseus tentaram de tantas formas questionar, colocar em uma situação de desconfiança, de descrédito, aquilo que Jesus tinha feito. Mas aquele homem, ele tinha uma certeza. E em um certo momento, aqueles homens perguntam para o homem que havia sido curado. E dizem para ele: o que você acha dele? Ele vai dizer: ele é um profeta. Depois, em um outro momento, aqueles
mesmo os fariseus perguntam para aquele homem a respeito de Jesus, e aquele homem vai dizer assim: eu não sei se ele é um pecador, o que eu sei é que eu era cego e hoje eu vejo. E aquele homem tem uma certeza no seu coração de que Jesus curou a cegueira de nascença dele, que ele viveu uma vida toda preso naquela situação, naquela circunstância, mas naquele momento ele havia sido curado. E então, no final do capítulo, no capítulo 9, lá no versículo de número 35, Jesus ele começa a dizer: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Aquele homem mal sabia quem era Jesus, e ele havia sido curado. Então ele estava dizendo: não sei quem é esse homem, mas eu sei que ele é um profeta. Eu não sei quem é ele, mas eu sei que se ele é pecador ou não, eu sei que hoje eu estou curado. Eu era cego, mas hoje eu vejo. E agora Jesus se encontra com ele e pergunta para ele se ele crê no Filho do Homem, se referindo a si mesmo. E aquele homem mal sabia quem era, e ele pergunta. E respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Então Jesus diz: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Então prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. E alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Então aqui começa uma discussão, aqui começa o contexto ao qual Jesus vai tratar no capítulo de número 10. Jesus está alcançando o coração daquele homem que era um cego e agora reconhece Jesus como o Senhor e o adora. E aqueles fariseus que estavam à sua volta questionando, ouvem aquilo que Jesus estava falando para aquele homem e agora questionam a Jesus: porventura você está falando que nós somos cegos? E Jesus responde para eles: se fossem cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. E então começa o capítulo 10 e diz: em verdade eu vos digo, que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então Jesus agora ele começa a trazer uma parábola para aqueles homens que estavam questionando. E para que a gente compreenda essa parábola, aquilo que Jesus está falando, aquilo que Jesus estava tentando trazer, ilustrar para eles nessa parábola. É importante nós sabermos que naquelas circunstâncias, naquela época, era muito comum entre as famílias, os homens das famílias, então, terem como seu sustento, como a sua renda, como uma forma de provisão do seu lar, o trabalho pecuário, ou seja, cuidar de animais. E ainda era mais comum esses animais serem ovelhas. E Jesus começa então a dizer que o que não entra pela porta do aprisco, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. E por isso que Deus trouxe ao meu coração o tema dessa mensagem, que é o aprisco e a porta. Então Jesus ele começa a tratar aqui do aprisco, e ele começa a falar para aqueles homens que havia um contexto, uma situação. E então, voltando para a história, aqueles homens que viviam disso, cuidando de ovelhas, de apacentar ovelhas, eles tinham que muitas vezes percorrer longas distâncias, porque era um lugar muito árido, tinha muitas montanhas, muitos vales. Então, para que eles chegassem com as suas ovelhas em lugares que tinham pastos, para que elas então ali se alimentassem, havia necessidade de algumas pequenas viagens. E então era construído alguns apriscos. Então tinha dois tipos de apriscos.
um aprisco que era muito comum e era muito usado no inverno. Era um aprisco que era grande, tinha assim um tamanho maior, tinha paredes altas, e nesse aprisco tinha uma porta e tinha também um porteiro. Ficava uma pessoa responsável por esse aprisco na porta. Então aqueles homens, eles tinham que ter uma credencial, uma autorização, talvez uma carteirinha de pastor de ovelhas, para que ele pudesse chegar naquele aprisco. E então aquele porteiro o identificasse e falasse assim: então você pode. Ele abria aquela porta, e então aquele pastor e tantos outros pastores levavam as suas ovelhas para aquele aprisco, para que elas passassem a noite, no período de inverno, entendendo que a noite é mais frio no deserto. Então ali elas tinham um abrigo, então tinha um porteiro e tinha um aprisco. E Jesus, ou o pastor daquelas ovelhas, levavam elas para o aprisco. E Jesus começa a falar sobre esse aprisco. Porém, existia também um outro tipo de aprisco, que era muito comum, só que mais usado nos tempos de calor, nos tempos de verão. Esse outro aprisco, eles geralmente eram individuais, não era coletivo como o primeiro. E era feita uma construção assim, eles procuravam geralmente algum tipo de encosta ou algum lugar assim que tinha uma certa proteção, provavelmente por conta de evitar as correntes de vento. Então era construído assim em forma de círculo, como se fosse assim uma circunferência. Então uma parede, fazendo ali com pedras, eles construíam uma parede de perto de 1 metro de altura, não era nada tão grande, mas bem trabalhoso. Então um espaço razoavelmente grande, e era construída 2 paredes, e quando elas se encontravam, geralmente elas tinham as portas assim cruzadas, como se fizessem um corredorzinho de acesso aqui, de entrada. Vocês estão conseguindo compreender aqui o que eu estou conjecturando? Para que você entenda. Então havia esse formato, ou até mesmo uma entrada muito comum assim, de porta. Só que nesse segundo aprisco não tinha um porteiro e não tinha uma porta. Aí o que acontecia? O próprio pastor, ele era a porta. E aí veio então o tema da mensagem. Tinha um aprisco, que tinha uma porta e tinha um porteiro. E o pastor precisava ter uma credencial para acessar. E tinha o outro aprisco, que não tinha porta e nem porteiro. E ali o pastor, ele era a própria porta. Então, ele colocava as suas ovelhas para dentro daquele aprisco. E quando aquelas ovelhas entravam para dentro, ele se assentava ali, naquela porta, naquele espaço, sendo a própria porta. Então, para que qualquer ovelha entrasse ou saísse, ou qualquer pessoa tivesse acesso, elas teriam que passar pelo próprio pastor das ovelhas. Então, para que a gente compreendesse o que Jesus estava querendo dizer para aqueles homens, era importante a gente compreender na história como que isso acontecia. E então Jesus, ele continua nessa parábola e ele vai dizendo no verso 3: para este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora, e depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. O primeiro ponto dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês é que quando Jesus, ele começa a dizer para aqueles homens, no versículo 3, que ele tinha credencial, ele era o bom pastor, ele era o pastor que cuidava das ovelhas, e então o porteiro abria a porta, e o texto vai dizer, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Jesus conhece cada um que está aqui, cada um de nós. Jesus nos chama pelo nome. Nós reconhecemos e conhecemos a sua voz e nós ouvimos. E quando ouvimos a voz de Jesus, o que nós fazemos? Caminhamos até Ele. Quando Jesus nos chama, Ele está nos garantindo, está nos mostrando uma certeza de que Ele conhece as nossas limitações, de que Ele sabe dos nossos defeitos, das nossas falhas,
mas mesmo assim Ele nos chama pelo nome, porque Ele se importa, porque Ele se preocupa, porque Ele nos ama de uma forma tão única e exclusiva. A Bíblia nos mostra e a Bíblia nos dá uma certeza de que Jesus, Ele vai dizer que Ele é o pão da vida, Ele é alimento, Ele é provisão, mas Jesus, Ele também vai dizer que Ele é o caminho. Jesus, Ele nos chama porque Ele quer nos mostrar um caminho, Ele quer nos direcionar para um caminho. Ele nos chama pelo nome, porque Ele conhece cada um de nós de forma individual, mas quando Ele nos chama pelo nome, Ele também quer que a gente compreenda que Ele vai nos dar uma direção. E quando a Bíblia vai dizer que Ele é o caminho, ela também diz que Ele é a verdade e que Ele é a vida. E o final disso Ele vai dizer que ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, Ele nos chama pelo nome para nos mostrar um caminho que vai nos levar para Deus. O caminho que o Senhor quer que nós percorramos, que a gente siga, que a gente vá adiante. Não é um caminho qualquer, não é um caminho sem rumo, sem propósito, sem direção. Jesus, Ele não nos chama para ficarmos assim, em qualquer lugar, perdidos. Ele nos chama pelo nome porque Ele quer que a gente encontre nele uma direção. E essa direção é para nos levar para o Pai. No capítulo 14, Ele vai dizer que assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Ele foi, mas Ele vai voltar, porque na verdade, enquanto Ele está indo, Ele está preparando o lugar, mas Ele vai voltar para nos buscar. Então Ele está nos mostrando um caminho, uma direção que nós temos que seguir, que nós temos que percorrer, permanecer nesse caminho, para que a gente consiga então chegar no alvo, no propósito, no destino certo. Ele nos dá a direção. E o que é muito importante nós percebemos aqui, quando Jesus Ele nos dá essa direção, nós vamos ver aqui no verso 4 dizendo: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, Ele vai adiante delas, e elas o seguem, porque Ele reconhecem a voz. Nós seguimos Jesus porque nós reconhecemos a sua voz. Jesus, o pastor, Ele vai adiante, Ele vai à frente, não só porque Ele está nos apontando um caminho, também por isso, mas porque enquanto Ele está à nossa frente, Ele está nos guardando e nos protegendo do mal que sobrevém às nossas vidas, no nosso caminho. Muitas vezes nós vivemos por caminhos tão difíceis, e tantas situações se colocam à nossa frente. Nós nos deparamos por tantas situações difíceis, mas quando nós estamos nesse caminho, que é seguindo Jesus, nós temos uma certeza que à nossa frente tem um pastor que está ali para nos guardar, para dar a sua vida pelas suas ovelhas. Quando nós caminhamos seguindo a Jesus, nós temos uma certeza de que nesse caminho, mesmo tendo situações difíceis, por isso que provavelmente o salmista vai dizer lá: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque ele tem uma certeza que na frente dele tem um bom pastor, que na frente dele tem um Senhor que é o pastor dele, e ele tem uma certeza que ele vai seguir esse caminho, mesmo que seja um caminho difícil, mesmo que no meio desse caminho ele passe por vale de sombras e de morte, ele tem uma certeza que tem um pastor que vai cuidar com sua vara e com seu cajado, que vai proteger. Então nós seguimos Jesus. E nós percebemos aqui no texto, então, que no verso 5, vai dizer: mas de modo nenhum seguirão a estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. E o verso 6 vai dizer: Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. E o 7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Então Jesus agora ele sai do contexto do aprisco, do primeiro aprisco,
aonde tinha uma porta e um porteiro, e ele levava as ovelhas para dentro. No outro dia ele ia até a porta, o porteiro abria a porta, ele chamava, elas saíam e ele ia à frente e levava elas então para um lugar de pastos verdejantes, para um lugar de águas tranquilas, trazendo alimento, provisão, cuidado. E agora Jesus ele começa a contar uma outra forma dessa parábola, e o verso 7 vai dizer: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. E Jesus agora começa a falar do outro aprisco. Jesus começa a dizer agora que existe um outro aprisco, e esse aprisco não tem porteiro e não tem porta, porque Ele mesmo é a porta, é Ele mesmo quem vai estar ali guardando, protegendo. As ovelhas que entram no seu aprisco estão guardadas, protegidas, estão debaixo da proteção do Pai. E ele disse: se alguém entrar por mim, nós temos que passar por ele. Nós temos que, para acessar esse aprisco, que é o lugar que Deus tem para as nossas vidas, nós temos que ir por Jesus. Ele é a porta. E aí ele diz: e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus ele nos garante algo. Quando nós entramos nesse aprisco, passando por ele que é a porta, lá nós vamos encontrar salvação. Lá nós vamos encontrar liberdade. O Senhor quer nos ver livres das amarras do inimigo, das amarras do inferno, do pecado. Quantas pessoas estão vivendo aprisionadas porque estão presas no pecado, estão presas nas circunstâncias, nas situações, nas opressões do mundo, enquanto Jesus tem um lugar de salvação, tem um lugar de liberdade, tem um lugar de pastagem, de provisão. Jesus ele nos chama e ele diz: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim será salvo. Não tem nenhum segredo, não tem nada complicado aqui. Jesus não está dizendo que nós temos que fazer algo tão difícil. A única coisa que ele está dizendo aqui é entrar por ele, passar por essa porta. E passando essa porta nós vamos ser e vamos alcançar a salvação, a libertação. E vamos encontrar pastagem, ou seja, alimento, descanso, provisão de Deus. E algo tão interessante que ele diz no versículo 10 aqui: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus tem uma vida de abundância para nós, porque nós vamos ficar vivendo assim, desprovidos de segurança, vulneráveis, fora do aprisco, longe da presença dele, enquanto no aprisco de Deus, quando nós passamos por Jesus nesta porta, nós entendemos que lá nós temos salvação, temos liberdade, provisão, alimento. Enquanto o inimigo quer roubar, matar e destruir, Jesus vai dizer que ele tem vida, e vida em abundância. Jesus tem para mim e para você vida em abundância. Aleluia! Glória a Deus! Ele nos dá essa vida em abundância. E ele vai dizer, o versículo de número 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando o texto vai falar sobre Jesus ser o bom pastor, quando ele fala sobre ele mesmo ser o bom pastor, ele está usando um termo bom na tradução para o português. Mas se formos ficar indo a fundo nas traduções originais, esse bom se refere a excelente, uma maior qualidade, a melhor qualidade. Não é um bom assim razoável, não é um bom mediano, mas é um bom
em excelência, em supremacia. Ele vai dizer: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E algo que o Senhor quer que a gente compreenda hoje é que aqui, nesse contexto, ele estava contando para aqueles homens aquilo que ele faria dali a um pouco de tempo. Só que hoje, para nós, isso se torna uma realidade, porque ele já deu a vida por nós. Ele é o bom pastor, é uma afirmação, é uma certeza, é algo que nós temos que nos apegar, é algo que nós temos que ter no nosso coração, essa certeza de que ele já deu a vida dele por nós, de que ele já fez a maior e melhor prova de amor que a Bíblia nos mostra quando Jesus entrega a sua vida por nós. Talvez nós até éramos aquelas ovelhinhas tão complicadas, tão rebeldes, às vezes resmungão, não é? Mas mesmo assim Jesus entregou a vida dele por mim e por você. Ele entregou a vida dele por nós. E o que o Senhor quer que a gente compreenda, que Jesus ele tem um aprisco para nós. Mas nesse aprisco tem uma porta e Ele mesmo é a porta. Ele está nos chamando para que eu e você entre por essa porta, para a gente viver dentro do aprisco de Deus. O que tem no aprisco de Deus? A coisa mais importante que tem nesse aprisco é a própria porta, que é Jesus. Quando Jesus está à nossa frente, Ele está nos guardando, nos protegendo, está nos dando segurança. E Ele mesmo vai dizer que Ele dá salvação, liberdade, porque ele diz: entrará e sairá, e encontraremos provisão, porque achará pastagem. Ele tem vida em abundância. Deus tem o melhor para nós, mas nós temos que decidir entrar por essa porta. E foi por isso que nós viemos aqui. Foi por isso que eu e você saímos de nossas casas e estamos aqui, porque nós entendemos que o Senhor tem um lugar de cuidado, de provisão para mim e para a sua vida. Ele tem um caminho a nos mostrar, e esse caminho nos aponta para Deus. E o caminho até Deus é em Jesus. Ele diz que Ele é a porta, mas Ele também diz que Ele é o caminho, é a verdade e Ele é a vida. E esse caminho, essa verdade e essa vida nos leva para a porta, e essa porta nos leva para a eternidade com Deus. O Senhor tem, além de provisão, de salvação, de cuidado, a maior de todas as promessas é a vida eterna, uma eternidade na presença dEle. E o Senhor quer que eu e você tenhamos acesso a isso, através dEle, que é a porta. Se coloquem de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês. Jesus, Ele está nessa porta. Ele está lá parado. Vamos pensar que existe um aprisco aqui, e existe uma porta, e Jesus está parado nessa porta esperando que você entre por ela, para que Ele fique ali de guarda, protegendo, para que Ele fique ali, sendo o seu bom pastor. Ele quer ser o bom pastor da sua vida. Ele quer te dar vida, salvação, liberdade. Ele quer te dar provisão e cuidado. Só que nós precisamos decidir isso. Tem que haver uma decisão, tem que haver um entendimento. Ele nos chama, Ele nos convida, mas precisa partir de nós. Queremos viver debaixo dessa provisão, dessa proteção de Deus.
E Deus, Ele nos trouxe aqui nessa noite, nesse culto. Ele trouxe cada um de nós aqui, para que nós pudéssemos compreender isso. Nós vamos cantar um louvor. Enquanto isso, eu gostaria que você ficasse refletindo sobre essa mensagem, sobre o aprisco de Deus e sobre a porta. Convidar você que está aqui hoje, que quer entregar a sua vida ao Senhor, que quer entrar neste aprisco e passar por essa porta que é Jesus, para que você venha desfrutar do favor de Deus, das bênçãos de Deus. Eu quero convidar você a levantar sua mão do seu lugar para que eu te veja. E você que quer se reconciliar, talvez você já esteve, já fez parte, mas por algum motivo, por alguma razão, você ficou longe, se distanciou, mas hoje Jesus está te chamando de volta para a presença dEle. Não tenha vergonha, não tenha medo, não se limite, não perca a oportunidade que o Senhor está nos dando hoje. O Senhor, Ele quer que todos nós venhamos desfrutar de Sua presença. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter uma decisão, uma atitude. Eu quero que você que está aqui hoje, que entende isso, que quer entregar a sua vida ao Senhor, levante sua mão no seu lugar. Se você que precisa voltar para esse aprisco, já vejo uma mão lá no fundo, vejo outra mão aqui, que você compreenda isso. Eu quero orar pela sua vida. Venha até a frente aqui. Você que está com sua mão levantada, venha até a frente, para que nós possamos orar com você. Não limite, não se limite nas nossas razões. Vamos permitir que a vontade de Deus se realize em nós. Vamos permitir que o cuidado de Deus venha sobre as nossas vidas. Ele tem para nós, para cada um de nós, um lugar de cuidado, de provisão, de descanso. Glória a Deus. Se você está aqui, quer entregar a sua vida a Jesus ou quer se reconciliar, não perca tempo, não se limite, venha até a frente. Não tenha vergonha. Dê um passo à frente para o Senhor. Deus, Ele quer fazer algo tão lindo na sua vida. E Ele trouxe cada um de nós aqui para isso.
Eu quero convidar você que ficou no seu lugar a estender as suas mãos nesse momento. E se você, durante o momento que estivermos orando, quiser vir aqui, não perca essa oportunidade que o Senhor nos dá hoje. Pode vir. Se você quiser vir, mesmo enquanto estivermos orando, pode vir aqui. Estenda as suas mãos, vamos interceder pelos nossos irmãos que aqui estão. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir com a tua graça, com o teu favor e tomar a vida do teu filho em tuas mãos. Pai, guarda a vida dele, o coração dele, Senhor. Pai, ele é tua ovelha, Pai. Que ele possa estar protegido no teu aprisco, Senhor. Tu és o bom pastor, aquele que deu a vida, que entregou a sua vida, Pai. Eu oro e peço a tua bênção, o teu favor, o teu cuidado. Que o Senhor guarde sua mente, seu coração, proteja ele, livra ele de todas as astutas ciladas do inimigo. Conduza ele no caminho, Senhor, da salvação, e que ele possa viver e desfrutar da tua bênção, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Guarda, Senhor, abençoa. Guarda o coração do teu filho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro pela vida da tua filha hoje, que veio aqui, Senhor, entregar a sua vida ao Senhor. Eu peço a tua bênção, o teu favor, o teu cuidado. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer confirmação, entendimento ao seu coração, que o Senhor possa trazer à memória os sonhos e os planos que o Senhor tem sobre a vida dela, que ela possa viver um novo começo e desfrutar das tuas bênçãos, Pai, do teu cuidado e da tua provisão. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que traz, que ressuscita sonhos, que faz reviver aquilo que estava morto. Em nome de Jesus nós oramos. Guarda a vida da tua filha, abençoa ela, Pai, com toda sorte de bênção, com o teu favor, com a tua graça, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu também oro pelo teu filho, Pai, que hoje veio aqui, Senhor, entregar a sua vida ao Senhor, Pai, que o Senhor possa derramar sobre ele da tua graça, da tua bênção, Pai. Eu oro e peço que o Senhor guarde, proteja ele de todo e qualquer mal, conduza ele pelo caminho da sua salvação, Pai, que ele possa viver e desfrutar das tuas bênçãos, do teu cuidado, da tua provisão. Pai, o Senhor tem salvação, liberdade e provisão. Pai, provenha sobre a vida do teu filho, sobre a família dele, tudo aquilo, Senhor, que em algum momento ele perdeu, que o Senhor possa restaurar e restituir, em nome de Jesus. Guarda a vida dele, o caminho, Pai, e as decisões dele, na tua presença, no teu nome eu oro e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero que vocês olhem para mim aqui por um minuto. Deus abençoe. Sabe, queridos, de uma forma tão especial, Deus preparou esse culto para vocês. Nós costumamos dizer isso, e não é uma demagogia, é uma certeza que nós temos no nosso coração. Nós compreendemos que Deus, Ele prepara um momento, uma circunstância, uma realidade, para que a vontade dEle se cumpra nas nossas vidas. E o fato de vocês estarem aqui é resposta da oração de tantas pessoas que têm orado por vidas, para que vidas sejam alcançadas, libertas e reconheçam Jesus como o Senhor e Salvador. E isso é algo tão lindo, e a Bíblia nos mostra de uma forma tão especial que a nossa atitude, essa nossa decisão de nos arrependermos, faz com que no céu aconteça uma linda festa. No céu acontece agora, nesse exato momento, uma linda festa, porque Deus se alegra, de quando nós nos arrependemos, quando reconhecemos que somos pecadores, somos falhos, mas que temos um Deus que nos ama e se importa conosco. Então lá no céu está acontecendo uma linda festa, e nós queremos também celebrar esse momento. Eu queria que vocês viessem um pouquinho mais para o lado aqui, por favor, vocês que estão aqui, que nós temos uma surpresa para vocês. Pode vir, vem aqui para o meio, aqui assim, fica aqui, vem para cá, vem aqui vocês, fiquem olhando para mim. Lá no céu está acontecendo uma linda festa, mas aqui na igreja nós também vamos fazer uma festa pela vida de vocês. Assim como o Senhor se alegra, nós também queremos nos alegrar com vocês por essa decisão de vocês estarem aqui à frente. Amém? Eu quero contar até 3. E quando eu disser 3, eu peço para vocês virarem e conhecer uma parte da nova família que vocês ganham hoje. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, igreja, bem forte, lá em cima, com muita alegria, com muita pressão. Vamos lá.
Vamos lá em cima. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Só mais um minutinho, se assentem por favor, nós já vamos terminar. Glória a Deus, eu acho que essa é a coisa que nós mais amamos varrer na igreja, é esse negócio aqui, ó. Não tem problema nenhum, se ninguém varrer eu mesmo varro, não tem problema, eu venho aqui, varro, tá tudo certo, né? Glória a Deus por isso, aleluia. Queridos, que bênção, né? Que alegria poder estar aqui nesse culto, junto com todos vocês. Tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui hoje? Nosso irmão aqui, fica com a mão levantada só um minutinho, por favor. A minha nossa irmã, primeira vez. Alguém aqui desse lado, todos já são daqui da casa. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Sabe, nós estamos começando a programar a transmissão online dos nossos cultos. Por enquanto, nós estamos apenas gravando, né? Os nossos irmãos estão aí, voluntários, estão servindo o Senhor, gravando. Então esse culto ele vai estar lá no YouTube a partir de amanhã, tá bom? Então ainda não está online, então, mas eu peço que você vá lá no YouTube, se inscreva lá no canal da igreja, para que a gente consiga assim começar a ter mais inscritos. Então depois o próprio YouTube ele vai começar a reproduzir, né? A divulgar os nossos cultos. Não é? Então a mensagem vai estar lá programada, vai estar lá salva, para que outras pessoas possam ser abençoadas também. Então compartilha com algumas pessoas, você vai poder compartilhar essa mensagem, sim, você enviar para algum familiar, para algum amigo, falar, olha, assiste aqui o culto lá da nossa igreja, foi algo tão maravilhoso que Deus fez, assim, né? Então você convida, incentiva pessoas, também assim evangeliza, não é? Então, para que a gente consiga ir trabalhando lá no nosso canal do YouTube, para que quando estivermos já online, já tenha bastante pessoas lá participando e podendo ser abençoadas pelas transmissões. Amém? Também não deixe de seguir as redes sociais da igreja lá no Instagram e no Facebook, que é @lagoinhapraiagrande.com. Lá a gente posta sempre as divulgações, as programações que nós temos aqui como igreja. Amém, queridos? Glória a Deus. É de Santos, é da Lagoinha Santos, é de lá, tá bom? Amém? Glória a Deus, gente. Se coloquem de pé em nome de Jesus. Vamos encerrar esse culto, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez a nós. Aleluia, glória a Deus. Vamos para casa. Quem está saindo abençoado aqui, amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui, pela tua graça, pelo teu favor, pela tua bênção. Eu peço, Pai, que todos aqui possam ir para os seus lares em paz, em segurança, e que chegando lá eles possam desfrutar do mesmo ambiente de paz que aqui se encontra. Que o teu favor possa acompanhá-los aonde quer que eles estejam, no trabalho, no colégio, na faculdade, em meio aos seus amigos, em todos os lugares, Pai. Em nome de Jesus, que eles possam levar a tua palavra, possam refletir a tua glória e a tua presença, para a glória e louvor do teu santo nome. Assim nós te pedimos. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja. E a igreja diz amém. Glória a Deus.